Com a calça no meio da bunda. E o cara ainda baixa, ainda pra espirrar o spray, e ainda parece que tá mijando no maluco, velho. Aquilo não era um Nossa. cofrinho, velho. Aquilo ali era uma caixa forte. Nossa, cara. Deu pra ver o banco central inteiro de camarões ali. Engraçado. Saudações, amigos. Quem disse que ele não voltava? Seja bem-vindos a mais um Kids e Games, o podcast de videogame, modelismo, esportes, Fórmula 1, menos ouvido da história do Spotify. O primeiro... Vou até tirar o eco aqui para falar. O primeiro podcast que tem mais integrantes do que espectadores. Aplausos. Agora temos um sonoplasta no grupo. Tá bom, sonoplasta, obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, estamos voltando. Estamos começando a terceira temporada. É terceira temporada mesmo, Caio? Era, né? Terceira temporada. É a terceira. Se for quarta, eu corrijo na edição. Mas é terceira temporada. Nossa... Você fala terceira, aí, quarta. Põe a voz do Google falando quarta. É só você falar que a terceira foi tão boa que vai ter a terceira parte 2. Pronto. Ah, mas isso a gente já tá no ano, né? A gente tá em 2020, parte 3 aqui. Inspirado no George Lucas, eu gravo as temporadas final. Depois eu volto pras do começo, entendeu? Boa estratégia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta. De volta com o podcast. De volta aqui sobre a asa do blog do Chiquito, né? O podcast teve um voo solo curto aí. Ninguém quis assumir, voltou pro meu colo. Se voltou pro meu colo, vai voltar pro meu canal, porra. Se eu que vou ter que editar essa bomba. Mas vamos lá. Vamos começar. Estamos começando mais esse podcast. Antes da gente começar, queria chamar os nossos convidados. Está comigo aqui nessa noite o nosso sócio, o nosso colecionador de qualquer coisa, o cara que tem a camiseta do Zete reserva de 94, negócio que nem o Zete tem. Caio Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa noite, amigos. Também com Ekio hoje. Duelo de Equios. Estamos aqui para mais uma Odisseia ao Nada para ver o que acontece, né? Faz tanto tempo desde a última vez. E me permita o comentário, a foto do Marcelo tá igualzinho o Dr. House, velho. Ele é conhecido como o Dr. House da Santa Cecília. Com metade do conhecimento, ou menos. Está com a gente hoje, já que ele está falando aí também. Nosso convidado ilustre. Veio num episódio mais tranquilo, né? Ele participou de um playoff que tem pesadelos, ele soa lembrando daquele playoff até hoje. Qual que foi? Foi do Super Nintendo, né? Você participou? Foi do Super Nintendo, cara. Foi muito tenso. Aquele episódio foi duro. Aquele episódio... Mas ele tá aqui hoje, nosso cardiologista infantil número 1. Marcelo Cascapeira, seja muito bem-vindo. Obrigado por me permitir esse retorno. E vamos que vamos. Ele tá com esse som meio esquisitinho, porque ele está no trânsito, né? Contemplando um trânsito. E que trânsito, hein? De trânsito hoje. Esse que talvez seja o último podcast da internet somente por áudio. E nós vamos começar... Começou a terceira temporada do Kids e Games. E a gente retoma nossas atividades, né? O Kids e Games é tipo a nossa atividade de verão, né? A gente só faz no verão Kids e Games. Começamos o nosso Kids e Games trazendo o nosso episódio desopilador, né? O nosso episódio que a gente vem gastar a bilirrubina do pâncreas. O favorito de todos, rodada de tretas. Começando, primeira rodada de tretas.
Aplausos, aplausos. O bicho mandou no meio do negócio que ele vai gastar a bilirrubina do pâncreas. Meu Deus do céu. Vai pro lado errado, entendeu? Vamos Quem- que vamos. Quem entende de anatomia aqui é você, não sou eu. Eu Eu entendo. tô de médico hoje. Isso aí tá longe do coração, então eu não sei do que se trata. Não, tá bom. Rodada de tretas, então a gente começou aqui a nossa rodada de tretas. Para quem nunca ouviu uma rodada de tretas, a gente traz assuntos polêmicos, assuntos espinhudos que incomodam algum dos participantes para ver se todos estão de acordo ou se o reclamante está sendo um tremendo de um idiota. Qual treta puxaremos? Alguém tem uma treta? Vocês estão de boa? A vida tá boa para vocês? Tá tudo... Eu ia puxar que a Copa do Mundo tá comprada, mas vocês não estão preparados para essa discussão. Começou, agora termina, cara. Vamos lá. Eu Portugal. acho que essa Copa tá comprada também, mas desde muito tempo atrás e nem tem muito a ver com o resultado. A execução da Copa tá comprada, concordo, mas a Copa em si... Eu acho que é comprada de fio a pavio essa Copa. Porque vamos lá. Espanha e Portugal. Espanha, Portugal e Alemanha. O que foi aquilo nessa primeira fase, hein? Mas Portugal classificou, ué. Então, mas Portugal perdeu de maneira vergonhosa. E hoje, dia 6 de dezembro, deu um cacete na Suíça. Eu acho que poupou alguns jogadores, né? Fez alguma coisa parecida com o que o Brasil fez com o jogo de Camarões. Eu fiquei com uma impressão ruim da Espanha na última rodada, porque eu assisti o jogo contra o Japão e a Espanha estava jogando bem, ganhando do Japão, e de repente os caras deram uma parada ali. Assim, é difícil a gente dizer que é proposital, porque o atleta tem uma ética, né? Dificilmente o cara entrega um jogo. Mas sei lá se eles não estavam escolhendo o adversário da próxima fase, se eles não estavam querendo escapar do Brasil para pegar um adversário mais fácil. Esse foi o jogo que eu mais desconfiei. Eu achei muito estranho. Se a Espanha chega, mete 7-0, joga bem contra a Alemanha, e aí no jogo contra o Japão que eles estão ganhando, eles tomam 2 gols, assim, um gol de contra-ataque com o time ganhando. Esquisito pra caramba. Então, eu achei isso muito estranho. Eu achei estranho Portugal também entregar o jogo. A Espanha foi mais ridículo porque a Espanha tem um título, né? Tem uma estrela em cima do peito ali que diz que, né? Sim. E os caras vão lá e fazem aquilo. Vergonhoso, assim, totalmente vergonhoso. Não, eu acho... Eu não acho que esteja vendido. Se vocês falarem, igual o Marcelo falou, de escolha de resultado, o cara programar a segunda fase para ele, isso aí a gente sabe que tem mesmo, né? E isso aí pode até ser. Mas eu acho que o grande problema da Espanha é que eles adotaram o tal do DNA, do tic-tac deles, né? Isso é uma coisa que me irrita no futebol, igual o DNA ofensivo do Santos, né? O time tem que ter... Cara, o futebol é uma coisa muito, muito cíclica, né? Então, assim, o futebol, o tic-tac da Espanha, funcionava naquele time lá atrás, de 2010. A escalação mudou completamente, mudou o técnico, né? Que não tem mais ninguém. O Piquet se aposentou agora, acho que só tem o Sérgio Ramos jogando. Não faz sentido nenhum você trazer um DNA de outro. O Jorge Alba ainda tá, né? É verdade. Sobrou ele. Não faz sentido nenhum. Não sei se vocês concordam com isso, mas você assistia o jogo da Espanha de 2010, né? Que foi a Copa que eles ganharam. Era legal de ver. Eles ficavam 86% do tempo com a bola, mas era legal. Os passes eram redondinhos.
Não, e sem contar que aquele tic-tac que eles pegaram foi da seleção de 82 do Tele, né? Então, tudo bem, aí tem história pra trás, mas vamos ficar aqui no mais curto, vamos ficar nas últimas Copas. Sabe qual que é o problema disso aí? O problema é o seguinte: o melhor comentarista de futebol que eu conheci, pessoa que fazia os melhores comentários, mais centrados, mais corretos, foi meu avô, que era surdo. Ele não ouvia as bobagens que a gente escuta. Ele não era influenciado. Ele não era influenciado, porque se vocês fizerem uma retrospectiva, pegar aquele Mauro César fazendo comentários, toda vez que alguém ganha a Copa e o Brasil perde, eles vêm com aquela história assim, a escola alemã, o projeto alemão, fizeram uma categoria de base com campos maravilhosos, o Bayern de Munique tem 150 gramados, tem escolas pelo mundo inteiro, é um projeto para dominar o futebol daqui 30 anos. Aí, por quê? Porque a Alemanha ganhou aquela Copa, mas depois daquilo, a Alemanha só fracassou, cara, perdeu tudo que jogou. Então, que merda era esse projeto da Alemanha que serviu para uma Copa só? E depois não serviu para mais nada. A Alemanha ficou quase 20 anos sem ganhar um título, né? Não, e a Espanha, quando ganhou aquela Copa da África do Sul, foi a mesma coisa. Os caras, a Espanha tá fazendo um trabalho de longo prazo, porque a categoria de base da Espanha, não sei o que lá. Cara, depois daquilo, a Espanha só tomou trauletada de todo mundo. Que os caras não conseguem entender, e que aí uma pessoa surda vai conseguir entender de uma maneira muito mais fácil, é que futebol é você ter 11 jogadores que combinem entre si o jogo e um técnico que entenda como extrair o melhor de cada um deles. Os caras ficam com essa pataquada aí de que a escola, o DNA, o projeto. Não tem nada a ver, cara. Puta, isso me incomoda. É um bom tema esse pra gente ficar fazendo treta, porque isso me incomoda de verdade. E eu concordo com você. Então eu acho que não vai sair treta, porque a gente vai concordar tudo aqui. Eu só vou discordar da parte do DNA, porque assim, ó, vou falar o clichê, mas sempre tem um brasileiro nas top ligas. Não, eu acho que o futebol mundial ele é conduzido em grande parte por brasileiros e argentinos. Se você não tiver brasileiro e argentino jogando nas grandes ligas, o jogo fica chato pra caramba. É só ver o que aconteceu depois que a Itália parou de importar esses caras, né? Putz. E você vê a Itália. acordava cedo no domingo pra assistir campeonato italiano na Bandeirantes. E você pode, e se você fizer uma retrospectiva, você vai ver os caras elogiando a Itália. A Itália quer melhorar o futebol, limitando o número de estrangeiros. Melhorou pra caramba, que os caras não vão pra Copa nunca mais, né? Eles vão pra Copa agora na próxima, porque vai até o Suriname jogar a Copa. O Infantino vai fazer uma Copa com 72 seleção. Eu acho que ele vai bolar olha que voltar, entendeu? Olha que corre o risco da gente escutar Bella Ciao da seleção italiana no Fantástico. Porque assim, o que aconteceu com a seleção da Itália, com o campeonato italiano como um todo, nos últimos anos, é assim, eles chegaram no nível, só não chegaram no nível porque é Europa, mas tá quase no nível de campeonato brasileiro. Eu não acho mais atrativo, eu sou bem sincero, eu não paro para assistir um jogo do campeonato italiano. O pouco que eu vejo, porque meu enteado gosta muito de futebol, então ele acaba colocando nos jogos. Mas eu acho super truncado o jogo, acho pancadaria. Não gosto muito, não. Muito defensivo, todo mundo. E vocês reparam que é cíclico pra caramba também, né? Essas modinhas de futebol europeu. Já teve a modinha do futebol holandês. Lembra? Tinha o Ajax, que o Romário foi jogar lá, o Ronaldo foi jogar lá, jovem. Depois teve a fase do futebol italiano. Passava o futebol italiano, você abria a porta do banheiro, tava passando uma partida do futebol italiano. O Lancelotti comentando. Bandeirantes passava a Série B do campeonato italiano, né? Aí depois veio o campeonato espanhol. Tudo era campeonato espanhol. O campeonato espanhol é uma merda, tem um time e meio no campeonato, né? O resto... Quando o Barcelona tá bem, o Real Madrid tá uma bosta. Então, é um time e meio, porque é sempre um dos dois tá muito bom, o outro tá tentando ser bom e não tá conseguindo. Aí às vezes cicla, uma vez é o Barcelona, uma vez é o Real Madrid. Às vezes aparece o Atlético. Né? Agora é o futebol inglês. Todo mundo vem falar do caceta do futebol inglês pra mim. Mas você viu o futebol inglês? O
sei lá, Manchester jogar. Eu não vejo bosta nenhuma, velho. A régua pra mim no futebol inglês é o Gabriel Jesus. Ele faz sucesso lá. Isso já é régua pra mim. Gabriel Jejum. Isso aí já é régua. Não preciso falar mais nada do futebol inglês. É a régua inversa, né? É tipo girafa invertida, né? Porque, pô, ele faz sucesso lá, ele joga, ele faz um monte de gol. Aí quando vai jogar pra valer num nível um pouco melhor, a gente vê o que ele faz, né? Com baita dificuldade pra jogar. Não que ele seja ruim, eu não acho ele ruim. Isso pode ser um outro tópico nosso. Eu não acho ele ruim. Mas eu acho que não é tudo isso que pensam dele, cara. Cara, ele não sabe chutar de pé esquerdo. Vamos assim dizer, ele era o camisa 9 em 2018. Que camisa 9 não sabe chutar com o pé esquerdo. É complicado, porque a gente tá mal acostumado com camisas 9 a gente pegou, melhores, né? a gente pegou uma época que tinha Careca, que tinha não vou nem falar do Ronaldo, porque é o Ronaldo, né? Careca, você tinha Miller, você tinha Palhinha, você tinha o Evair. O São Paulino, você tinha... Não, mas tá certo. Tá certo. Agora o momento treta. Desculpa, mas eu não lembro de nenhum camisa 9 marcante da Portuguesa. Não, que isso, Leandro Amaral, cara. E o Evair jogou lá também, né? E outra, o Evair, o Príncipe, o primeiro, né? Camisa 9 bom lá. Paulinho McLaren. Paulinho McLaren, velho. O último camisa 9 da Portuguesa do ano passado foi o Caio Mancha, que era do Palmeiras. Jogou bem até, viu? Pelé de Mas ó, a gente é mal acostumado. Eu outro dia assisti um pedacinho de melhores lances, assim, mas eu lembrava vagamente, porque eu já tinha uma certa idade, na Copa de 90, que o pessoal falava que o nível técnico do Brasil era muito ruim, que o time era muito defensivo. O Brasil fez um jogo bom, que foi o jogo que perdeu. O jogo que perdeu pra Argentina, jogou pra caramba, chutou lá na trave, perdeu um monte de gol. Caraca, e na hora que tá desespero... na hora que tava desesperado, que tava perdendo ali de 1-0, a dupla de ataque titular era Careca e Miller. O Lazzaroni começou a pegar o jogador do banco para botar, e teve um determinado momento que tava em campo Bebeto, Renato Gaúcho, Miller, Careca, e se não me engano, Romário. Porra. Era o time ruim, cara. Era nosso time ruim, entendeu? Então, a gente é mal acostumado. O problema da Copa de 90 até hoje é que a galera mistura tudo que acontecia no país com, querendo ou não, a primeira vez que um técnico brasileiro teve a coragem de meter um 3-5-2. Sim, verdade. Então, assim, isso 3-5-2, pô, isso aí era um pecado no futebol brasileiro. Isso daí era uma heresia. E o brasileiro não sabe simplesmente perder, né? Não aceita, fui na Copa, perdi, né? Perdi pra Argentina, um puta time que a Argentina tem na Copa de 90, né? Só perdeu o jogo, acontece. Dois times entram, um sai vencedor, outro sai perdedor. Mas o Miller falou agora há pouco, esses dias aí, semana passada, num podcast aí, o Sormani, que o Ruggeri virou pra ele e falou assim, ó, a única coisa que o Maradona fez na Copa do Mundo foi aquele passe pro Canide. Foi uma Copa bem apagada do Maradona. E a Argentina não jogou bem aquela Copa. Eles foram meio que lutando, brigando. Passaram esse jogo contra... na primeira, né? Eles passaram esse jogo do Brasil, depois não lembro com quem que eles jogaram, e na semifinal eles jogaram contra a Itália e tiraram os pênaltis, né? Eles não foram brilhantes em nenhum momento. E a final foi chatíssima, né? A Alemanha e a Argentina foi chata pra caramba. Mas agora vocês estão falando de Argentina. Se vocês me derem permissão, puxa sua treta, vou trazer um assunto que me deixa um pouco entretado ultimamente. Eu fico meio puto quando um cara fala assim, mas o Messi merece ganhar uma Copa. Por isso eu tô torcendo pra Argentina. Eu tô torcendo pro Messi ser atropelado, entendeu? É a única torcida que eu posso fazer pra ele. Não entendo isso, cara. Os caras torcem contra o Neymar e depois ficam falando essas babaquices que o Messi merece. Não, se ele merece, ele vai lá e ganha, pô.
Então, o problema do Brasil com o Neymar, e aí eu também tenho, é que eu acho ele muito marrento, cara. Só que ele é muito marrento, só que ele não é marrento que nem o Romário que vai lá e resolve, tá ligado? Se ele fosse marrento igual o Romário, falar, eu sou foda, ir lá dentro do campo, plantar até bananeira na hora de fazer o gol, foda-se. O problema é que ele é marrento e não resolve. O Romário falou exatamente isso numa entrevista uns dias atrás, né? Eu acho que é o que diferencia um do outro. É o fato do Romário ter ganhado a Copa daquele jeito que eles ganharam. E o Neymar não, porque tecnicamente o Neymar é tão bom quanto, se não for melhor. Eu acho aí, que o baixinho ainda dentro da área, o baixinho era imparável. Não, nem dentro da área, sem dúvida, mas assim, pensando globalmente no jogo, o Neymar desempenha melhor várias coisas, né? O Neymar dribla mais, tem uma forma física melhor, taticamente mais útil. Eu atribuo a isso a mudança do futebol. O futebol evoluiu na parte física. Por exemplo, acho que foram 4 Copas, né? Em 94, é isso? 98, 2002, 2006, 2010, não mais, 2014, 18, 6 Copas. Eu acho que o futebol deu uma boa evoluída nesse sentido. Não, eu concordo, deu uma evoluída. Eu entendi, assim, eu vou dizer que eu aprendi a gostar do Neymar. Eu tive um momento que eu achava ele muito mascarado e muito marrento e achava que não resolvia. Agora eu consigo olhar assim pro Neymar de outro jeito, cara. Eu olho ele assim como um cara habilidoso, dedicado, que tem um sério problema de foco extra-campo pela má gestão da carreira dele causada pelo pai. Ele tem um problema de família, eu concordo. Eu consegui direcionar o meu ódio. Ele tá lá no Catar com o moleque lá que... Então, eu consegui direcionar o meu ódio, a minha birra, acho que não é ódio, acho que é birra e má vontade, eu consegui direcionar toda pro pai do Neymar. Pro Neymar eu não guardo nada de ruim, pelo contrário, eu torço pra ele ganhar, acho que ele é um jogador bom e um pouco perseguido pelos erros que ele fez, então ele criou uma fama de ser um jogador cai-cai. Isso que eu ia falar, aquele cai-cai de 2018 custou caro pra ele. Então, mas aí você vai ver estatística, ele é o cara que sofre mais falta, ele é o cara mais perseguido dentro do campo. Mas ele não solta a bola, por isso que ele toma falta. Tá, mas é do jogo. A arbitragem entender que tem que dar falta nele, porque falta, tá na regra, eu acho que ele é uma peça boa. Cavar umas faltinhas ali em alguns momentos do jogo é importante pra caramba. Então, eu não consigo mais torcer contra. Contra o Messi eu consigo torcer contra, tranquilamente. Então, o problema é que, assim, eu acho que, assim, o Neymar, ele construiu uma fama que não importa o que ele faça, não vai apagar. Que é a fama do Kaikai, que é a fama do Marrento, do Marrento. Se fosse hoje, o Marrentinho carioca do Cacete Planeta seria o Neymar. Marca 2 gols no final da Copa que a redenção vem. Então, e a redenção tá pronta para ele. É isso aí, ele ganhar a Copa. Aí talvez se ele conseguir ganhar a Copa, o pessoal vai começar a valorizar as coisas boas que ele faz, porque ele faz coisa boa. O cara tem um projeto social bonito pra caramba, atende um monte de criança na Praia Grande, que é um lugar que a gente sabe que do litoral de São Paulo é um dos mais carentes, que tem mais problema. Ajuda um monte de gente. No fundo, o cara não é uma pessoa. Eu acho que ele teve, principalmente no passado, acho que agora nem tanto, um problema de foco. Ele não focava no que tinha que ser importante para ele. Se vocês lembrarem, em 2002, a gente tinha uma desconfiança semelhante do Ronaldo. Porque ele também estava vindo de um extracampo conturbado, casamento com a Cicarelli, e vindo não, foi 2006. E a gente tinha desconfiança dele por causa do joelho. Ele teve uma recuperação muito rápida que até aquele momento, pelo menos a gente no Brasil, nunca tinha visto um atleta com uma lesão tão grave se recuperar tão alto. Então ele foi para a Copa de 2002 com uma desconfiança, não vou cravar igual, mas eu lembro que a gente desconfiava dele também. A redenção foi almoçar aquela Copa do Mundo.
O time era bom, mas ele almoçou aquela Copa do Mundo. Então, mas a desconfiança que a gente tinha era se o Ronaldo ia performar do jeito que a gente estava acostumado a ver o Ronaldo performar. A desconfiança que a gente tem hoje. A gente sabe que o Neymar tem um Confiança potencial do- e a gente a não sabe se ele desconfiança do vai. A desconfiança do Neymar é qual que vai ser que ele vai aprontar. Futebol? Tem. Não vou ser idiota de dizer que o Neymar não tem futebol. Tem. O problema é foco. Mas a gente tem que ser pragmático nesse momento. Eu acho que agora ele tá bem focado. Ele tá focado, o time gosta dele, né? O elenco gosta dele, a direção, a parte técnica gosta dele. E no jogo agora que ele contra a Coreia do Sul, ele não jogou quase nada. 100%, né? Ele tava no comecinho, ele tava com medo de dividir as bolas. Só que a gente não pode negar o fator psicológico que ele gerou no time. Ele dentro do campo não fazendo nada, além dele puxar um zagueiro 2 para ele, o resto do time jogou melhor. Então, mas aí eu acho que assim, por que as pancadas, ele recebeu várias pancadas no jogo contra a Sérvia, e não foi marcado, que gerou a lesão. Que até uma hora que acertaram ele para valer e gerou a lesão. Por quê? Por causa Pela fama, pela fama dele. Carioca. E eu acho que tem mais um motivo. Tem um motivo da estrutura do jogo de futebol. O jogo de futebol, ele é o esporte coletivo que menos protege a habilidade. Se vocês forem pensar na filosofia do futebol, que é um jogo de ganho territorial, que você vai indo para o ataque, você vai tentando atacar pelos flancos, ele é feito para o zagueiro, porque o zagueiro ele só precisa chutar a bola para fora, né, enquanto o atacante precisa aceitar um lugar muito pequenininho, e o zagueiro pode bater no atacante. Parece que tem uma permissão na estrutura do jogo, que ele pode bater 2, 3 vezes no cara, entendeu? Porque é o que acontece. Você assiste a Copa do Mundo e assiste a Série A2 do Campeonato Paulista no jogo da Portuguesa, o cara que tem um pouquinho mais de habilidade, é fato que no primeiro tempo ele vai tomar uma entrada do zagueiro, para o zagueiro marcar o território, dizer, não vem aqui que eu vou te dar porrada. Exatamente. E esse zagueiro vai pegar o cara mais 2 ou 3 vezes para tomar um amarelo. E aí, depois que tomou o amarelo, parece que o juiz demora ainda mais para dar o segundo. Então, já tem muita gente falando que talvez tenham que inventar uma regra nova de um cartão azul, que tira o cara por 10 minutos, para evitar rodízio de falta, por exemplo. Porque acontece isso. O Neymar, ele sofre rodízio de falta sempre. Os outros esportes coletivos que têm falta, eles têm métodos de defesa da habilidade, né? O basquete tem falta coletiva. Então, vou jogar contra o Michael Jordan, vou fazer 60 faltas nele, ele vai bater 60 lances livres, cara, ele vai ganhar o jogo, a falta. O handball tem um bom sistema de defesa também, que é dar 2 minutos pro cara que faz falta violenta. E tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, mas tem os 2 minutos. Então, às vezes, o cara não tem cartão amarelo, não vai tomar cartão vermelho, mas ele faz uma falta no braço de um cara que vai dar um arremesso, ele toma 2 minutos e sai. O futebol não tem defesa nenhuma. O futebol, o pau canta, tanto que a gente tem um monte de jogador famoso na história do futebol, que é famoso por ser cavalo. Podemos listar aqui alguns, se vocês quiserem. O maior ídolo da Portuguesa, quem que é? É o capitão. O que o capitão fez no futebol? Caçou todos os meias da década de 90. Foi isso que ele fez, cara. Gilmar Fubá. Pior ainda, cara. O que o Gilmar Fubá fez? E você pode pegar uns caras mais famosinhos. Tinha aquele zagueirão da seleção, né? Júnior Baiano. Júnior Baiano, o Wilson Gotardo, que encerrou a carreira do Rei. Você pode pegar vários. Pega o cara que está envolvido na polêmica de agora, o tal do Roy Keane. Roy Keane é famoso por quê? Porque ele é o recordista de cartão vermelho no campeonato inglês e porque ele fechou a carreira de 2 jogadores lesionando os caras dentro do carrinho. Porque o cara consegue ser famoso ainda. É considerado um dos melhores jogadores da Irlanda de todos os tempos. Puta babaquice. Então, o futebol não protege a habilidade. Eu acho que o Neymar sofre com essa falta de proteção e com a fama que ele tem. A fama de rolar, de cair, que foi uma coisa que ele fez no passado, vai perseguir ele ainda por muito tempo. Mas aí eu falo, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho,
Ronaldinho Gaúcho era 10 mil vezes mais habilidoso que o Neymar. 10 mil vezes mais habilidoso que o Neymar. E o Ronaldinho Gaúcho não tomava porrada. Por quê? Porque era na bola. Ele não caía. Tem vários vídeos no YouTube, se você jogar dribles do Ronaldinho Gaúcho. Mano, o cara vem que assim, tipo, o Neymar teria ido parar na UTI com a entrada que o Ronaldinho leva. O Ronaldinho dá aquelas capengadas, levanta e continua em direção ao gol. Mas sabe onde tá a diferença? Sabe onde tá a diferença? Eu vou contar a diferença. A gente nunca dependeu do Ronaldinho Gaúcho. A gente nunca teve uma escalação, por exemplo, de seleção brasileira em que o Ronaldinho Gaúcho era o alicerce psicológico do time. Ele era o cara, o atacante que fazia malabarismo lá na frente, finalizava bem e desmoralizava o zagueiro. Só que por trás dele você tinha Kaká, Roberto Carlos, Cafu, você tinha uma puta galera para armar o jogo, porque ele mesmo... O Ronaldinho, se ele tivesse focado na carreira, ele era pra ter sido isso em 2010. Não, era, mas não foi, né? Era, mas não foi. Se minha avó fosse virgem, eu não tava aqui, entendeu? Era, mas não foi. Aquela seleção de 2010 pecava de ter um cara bom pra chamar a responsa. Aí o que acontece? Eu concordo com o meu irmão falou. Time ruim joga que nem time ruim. Lá em 2014, os caras descobriram que machucando o Neymar, além de você tirar o Neymar de campo, que o Neymar é um cara magrinho, franzino, não é difícil de você machucar o cara, o resto do time faz cocô na calça. O resto do time faz cara de choro, né? Então isso aí virou... Quem assiste campeonato ruim, que nem eu e meu irmão assistimos, sabe que isso vira tática. É igual a tática que eu falo brincando nos grupos de WhatsApp, mas acontece, por exemplo, no futebol ruim, de machucar o goleiro. Tá difícil de fazer gol? Vai lá, machuca o goleiro, dá um carrinho no goleiro, deixa o cara... É assim que os caras jogam. Vai lá, machuca o Neymar, porque se o Neymar machuca, se ele vai pra beira de campo com a bolsinha de gelo na perna, o resto do time faz cara de cocô na calça. Virou uma tática contra o Brasil. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, ele era mais boleiro do que o Neymar. Assim, boleiro no bom sentido. Assim, acho que ele tinha mais bola que o Neymar, mais habilidade e muito mais malandragem. O Ronaldinho Gaúcho sabia se defender melhor. E ele nunca foi de fazer firula, de rolar no chão. Ele sabia se defender bem dos caras. Tanto que tem uma Copa que ele foi expulso, porque ele deu uma bela de uma solada num cara que queria dar uma entrada nele, né? O cara queria rachar uma bola com ele, ele enfiou a sola no cara, foi expulso. E ele sabia usar braço melhor, cotovelo melhor, se defendia melhor. E chegou um ponto da carreira que até a falta que o cara poderia fazer no Ronaldinho Gaúcho, o cara tinha medo de fazer, de tão liso que o Ronaldinho Gaúcho tava. Até hoje então, a gente vê na televisão um cara deitado atrás da barreira, né? Então eu sou muito suspeito para falar do Ronaldinho Gaúcho, porque eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, de bola, ele tá num patamar mais alto que o Neymar. Eu acho que ele foi um pouco descompromissado na carreira, mas bola por bola, eu acho que ele tem mais bola. Agora, isso é um ponto que tem que ser olhado para o Neymar como vantagem, porque o Neymar é bem focado na carreira, né? O Neymar é um cara... menos, né? Não, mas ele é um cara que está jogando em alto nível por muito tempo, ele não deu uma relaxada, ele não quer vir jogar no Flamengo no ano que vem, ele não tá nessa pegada dos caras sem compromisso. O problema do Neymar, eu acho que assim, faltou foco, acho que nos últimos 3 anos para ele, acho que 2 anos antes da pandemia, faltou foco para ele, tanto que os caras do PSG foram atrás do Mbappé. Mbappé é um talento, é quase um novo fenômeno? Mas acho que também é questão geracional, né? O Neymar só ganhou essa fama toda porque o Neymar relaxou. O Neymar ele tá mais perto do fim da carreira do que do começo, né? Então acho que o fato de você deixar Neymar de lado para ir atrás do Mbappé é cara procurando sangue novo, né? Querendo. O Neymar tá com 30, velho. Não tô falando que ele tá no fim da carreira, mas eu tô falando que ele está mais perto do fim do que ele tá no começo. Ele tem mais carreira para trás do que ele tem carreira para frente agora. Sim, depende. Eu acho que ele tá mais perto do...
Eu acho que ele tá mais perto do fim, mas eu acho que ele tá num fim muito bom, cara. Não, Compromissado, jogando na Europa, Concordo, isso sim, eu concordo. acei- Tá em alto nível. aceitando convocação, né? Putz, vou dar um exemplo para vocês de cara muito habilidoso que não tinha um quinto do comprometimento do Neymar. Romário. Romário, ele era o melhor jogador do mundo em 94, ele era do Barcelona. O cara atrasou o retorno dele para a Espanha há mais de um mês para ficar aqui no Rio de Janeiro, com o Cruyff esperando ele lá. E depois o cara simplesmente abandonou, cara. Ele falou, eu não quero mais jogar no Barcelona. Eu quero jogar num lugar com menos pressão, com menos compromisso. Eu não vejo o Neymar fazendo isso. Eu não vejo o Neymar vindo com o Flamengo depois dessa Copa. Eu acho que ele vai ficar lá ainda por algum tempo. Eu acho que ele é mais padrão Cristiano Ronaldo do que esses outros caras super habilidosos aí, mas que tinham um comportamento ético. eu acho que ele é mais dinheiro do que qualquer outra coisa. Eu acho que assim, ele vai ficar lá pelo dinheiro. Coisa que assim, o Romário teria Deve ficado falar lá alto pra atrás. ele. Se tivesse o mesmo poder econômico lá atrás do que tem hoje, o Romário não teria voltado pro Flamengo. Vocês acham que o Neymar tem mais uma Copa? Teoricamente tem. Se quiser, tem. Se ele tiver afim, ele vai ter, porque tecnicamente ele é bem acima dos outros. Não tem ninguém Isso. ameaçando ele na seleção, assim, né? Na E seleção, a talvez o posição que ele Rodrigo. tá jogando, na posição que ele tá jogando, que é, hoje em dia que é mais de meia, é a posição mais carente do futebol. Tem ele e o Rodrigo. Inclusive dá para jogar os dois juntos, né? Não tem por que não jogar os dois juntos se o Rodrigo estiver muito bem, estiver mais maduro. Eu acho que ele joga mais uma, sim. Cara, e Hoje se bobear, o Messi joga mais uma também, se bobear, viu? Porque a Argentina também, cara, não tem muito jogador. A gente fala muito da Argentina, mas é bem limitado ali os caras. o Rodrigo, hoje, no futebol mundial, tem o Neymar de meia, eu acho, tá? Neymar, o Rodrigo e o português lá, o camisa 8 deles lá, que eu esqueci o nome dele. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Tem esses três que, assim, estão acima da média. E o Messi chega na próxima Copa com 39. Dá pra jogar. Do jeito que o Messi se cuida, ele, por exemplo, igual o Cristiano, tá com 37. Se cuidar, cara, o Messi chega com 39 na próxima Copa, brincando. Eu acho que chega, eu acho que chega. E eu acho que vai juntar as duas coisas. O Messi é um cara que se cuida bem, é um cara que gosta do jogo, né? O Messi gosta de jogar futebol. E a Argentina não tem muita gente, cara. Então, Mas tem que esses moleque novo que entrou aí nos últimos jogos. Que eles não, falam, mas nova é, geração, né? é um nível abaixo ainda. Eu acho que vai acontecer com o Messi mais ou menos o que aconteceu com o Maradona na Copa de 94. Vai chegar na hora do vamos ver, os caras vão lá pedir pra ele. Oh, por favor, joga mais um minha só, vai, não custa nada. E o Messi se cuida, né? Então ele chega. Eu vejo isso acontecendo com o Cristiano Ronaldo também, mas depois do jogo de hoje, eu não sei se ele vai ter mais uma Copa. Cara, eu acho que o Cristiano Ronaldo tá pra acabar já, viu? No clube, o cara tá no banco, né? No Manchester United, ele foi. Não, ele tá sem emprego já, saiu. Ele saiu, né? Porque ele foi pro banco, reclamou, causou dentro do vestiário. E na seleção portuguesa eu acredito que ele esteja causando um mal-estar também. Né? E isso explica muito do porquê alguns técnicos optam por não convocar os medalhões quando eles estão mais velhos, porque não tem como você botar um cara no banco sem arrumar uma treta gigante. Né? Imagina o Filipão levando o Romário na Copa de 2002 e falando pro Romário, eu vou te pôr no banco, que eu vou jogar num 3-5-2 aqui, e vai só o Ronaldo no meio. Puta, ia ser um inferno, cara. O cara chega num status, né, que é difícil do cara jogar por um time sem salário, né? E jogar no coletivo, né? Dar raça na seleção, né? Mas vamos combinar que aquela Copa de 2002 dava pra ter leva do Romário. Dava, mas eu acho que o Filipão pesou exatamente isso. Ele falou, putz, eu vou levar o Romário e o Ronaldo. Eu só quero jogar com um atacante, quero jogar com o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho vindo por trás.
Se eu só quero jogar com um, eu vou ter que botar um Ronaldo ou um Romário no banco. Eu não quero ter essa treta. Acho que ele pensou nisso. Ele falou, vou levar o cara que tá mais novo. Que o Felipão jogou com 3-5-2, né? Mas se ele tivesse mudado para um boa parte ele 3-4-3. jogou. Daria. Mas boa parte do tempo ele jogou no 3-5-2. O Felipão é mais adepto de formação defensiva, né? Tinha dois volantes, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho, e o Ronaldo. E o Roberto Carlos e o Cafu que jogavam com alas e os três zagueiros. Mas ali naquela Copa, eu acho que assim, mais do que o Romário ser injustiçado, porque dava pra ter ido, foi o Alex. Ah, não, nossa, isso aí, concordo com você 100%, até porque o Alex é um cara de grupo, o Alex sentaria no banco de boa. Sentaria no banco e ainda daria apoio. Alex... O Romário, tá ligado? E entraria no segundo tempo pra matar o jogo. Aquele jogo contra a Turquia, que é jogo pegado, o Alex teria devorado aquele time. Teria. Putz, o Alex podia ter ido. Seria o Alex um dos mais injustiçados em termos de seleção brasileira dos últimos 20 anos? Dos últimos 20 anos foi o Alex. Eu acho que foi o Alex em 2002 e Neymar e Ganso em 2010. Então, cara, eu vou falar meus top 3 dos injustiçados. Neymar e Ganso seria a dupla em quarto lugar, até porque o Neymar era muito novo e o Ganso, depois a gente viu que o Ganso não era tudo aquilo. O Ganso a gente viu, né? Isso que eu ia falar. Assim, o Ganso ele caiu por causa da lesão, mas o Ganso em 2010 ainda voava. Os três que eu acho mais injustiçados, eu vou explicar por quê. Vou explicar por quê. Djalminha na Copa de 98, que foi cortado porque bateu no técnico. Vocês lembram disso? Foi 2002. 2002, que ele deu um tapa na... Cabeçada no técnico. O Djalminha joga muita bola, cara. Acho que o Djalminha deve jogar bola até hoje. Mas Djalminha... em 98 ele foi mesmo. Em 98 ele foi preterido pelo Leonardo. Mas o Leonardo comeu a bola na Copa, né? Como é que você explica ter o Djalminha sem nenhuma Copa? Pô, mas o Djalminha podia ser reserva do Leonardo, sei lá. Enfim, o Djalminha é o terceiro para mim. O segundo, Neto, na Copa de 90. E vou fazer a defesa da minha tese aqui do Neto. Não que o Neto fosse um baita craque maravilhoso, que ia ser a redenção na Copa de 90, porque eu acho que ele não seria titular. O titular era o Valdo. Mas o Lazzaroni levou o Bismarck pra Copa. O que o Bismarck fez na vida, meu Deus do céu? Quem é Bismarck, né? Agora vai começar a treta. O Neto só explodiu no segundo semestre, depois da Copa. Que foi aquele campeonato de 90 brasileiro. Mas ele já tinha jogado razoavelmente bem no Corinthians por algum tempo, e ele tinha jogado no Palmeiras, ele era um jogador que era convocado, e na Olimpíada de 88, o Neto foi para a Olimpíada e foi o melhor jogador do Brasil na Olimpíada, foi o Neto e o Romário, e o goleiro era o Tafarel, eles que jogaram na Olimpíada, e o Brasil foi para a final. Então eu acho assim, o Neto é maravilhoso? Não acho. O craque Neto é só na cabeça dele. Eu acho que ele era um bom jogador que batia muito bem na bola e fazia muito gol de falta. Mas para ser reserva de uma seleção que era extremamente carente de criatividade no meio de campo, e no lugar do Bismarck, né? O problema não é nem o Neto para mim, o problema é o Bismarck. O Bismarck é o problema para mim. O problema é o Bismarck, cara, porque o Bismarck, acho que ele foi convocado para a Copa, não lembro dele ter sido convocado antes nem depois. Então, mas o Neto, aí eu vou entrar com o argumento, o Neto foi para a Copa América de 91 e fez porra nenhuma. Não, tudo bem, depois teve convocação para amistoso que ele não jogou nada também, mas é que a concorrência dele era contra o Bismarck. O problema para mim é mais o Bismarck do que o Neto, a injustiça. Pra mim foi manter o Zinho e botar o Raí no banco e colocar o Mazinho pra jogar em 94. E fechando meu top 3 dos injustiçados, o Alex é o primeiro, cara. Pra mim o Alex é o mais injustiçado da história, assim. Os caras que acompanham o futebol com mais tempo, que são mais antigos, eles falam que o Ademir da Guia foi injustiçado pra caramba, que também podia ter jogado, né, uma Copa.
É, que Mas dos que eu o vi, Ademir da Guia, desculpa te interromper, o Ademir da Guia tinha a sombra do Pelé, né? Era aí foi foda também. mas é Aí que, não tinha como não. mas é que a gente. Ou era Pelé ou era o Riva. Aí não tinha como não, velho. Então, mas a gente fica pensando nos titulares, a gente tem que pensar nos caras que estavam na reserva, entendeu? O Paulo César Caju tava na Copa de 70 e o Ademir da Guia não, entendeu? É esse o ponto. Mas aí é a mesma coisa que a gente pular depois para 82. O Careca, tudo bem, tava machucado, foi cortado. Mas colocar o Serginho em 82 também não dava. A Copa do Serginho era para ter sido 78. Sim, sim, concordo plenamente. Mas sei lá, vai ver que foi uma reparação histórica. O Serginho foi para uma Copa e o Alex não. Aí a gente tem que. É importante difícil. lembrar que Viola e Vampeta tem Mundial, Cristiano Ronaldo e Messi não. O Edilson. 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 E o pior é que, o Edilson. Você até pode até descontar, porque os caras, tipo, estavam um sangue em campo, né? Mas o Edilson, velho. Não, e você já ouviu o Vampeta falando em podcast, zoando o Edilson na Copa de 2002? Que o Edilson jogou a semifinal, né? O Ronaldinho Gaúcho foi expulso. E o Filipão entrou com o Edilson. O Edilson, depois, ele estava crente que ele ia jogar a final. Porque o Brasil ganhou da Turquia, ele achou que ele tinha convencido o Filipão que ele era melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Aí o Vampeta falou, presta atenção, cara. olha o cara como joga. O cara tem 19 anos, joga pra caramba já. Óbvio que você não vai jogar. Aceita, né? Não, aquela seleção de 2002, ela tem algumas coisas até hoje questionáveis, né? Mano, Luizão, Redilson, Ricardinho. Porra. O Ricardinho, olha só, cara, é mais um ponto de injustiça pro Alex, porque o Ricardinho, ele foi convocado pro lugar de um volante, cara, que o Emerson machucou e o Ricardinho chegou pro segundo jogo. Não podia ter chamado o Alex, cara? Então, até o Vampeta falou disso esses tempos atrás aí no Jovem Pan, lá no programa lá da Jovem Pan. Ele falou assim, claro, como assim? Foi muita sacanagem do Felipão isso. Sabe lá Deus por quê? Porque assim, no Palmeiras, o Alex era o faz-tudo do Felipão, né? Era o homem de confiança do Felipão. Sim. Em 2002, assim, querendo ou não, ele levou o Kaká, velho. O que o Kaká tinha feito até então no futebol? Mas aí eu acho até mais justificado o cara falar assim, vou levar um jovem que é craque, com certeza vai estar nas outras convocações, e se o Filipão pensou isso, ele acertou, né? Porque depois a gente ficou dependendo do Kaká 2 Copas. Mas assim, entre Ricardinho e Alex, que eram de uma faixa etária muito próxima, e a distância técnica de um para o outro é bizarra. O Ricardinho era bom? É só olhar a carreira. Só olhar a carreira. O Ricardinho era bom? Até aquele momento, não precisa nem olhar depois, é só olhar até aquele momento a carreira dos dois. Pois é. Sim. O Ricardinho é muito bom jogador, ele foi bom jogador demais, mas, cara, o Alex, né, meu? Difícil demais. O Alex até hoje, eu acho que é uma das maiores, dos últimos 20 anos, o Alex é a maior injustiça. Eu acho, aí nós concordamos. Concordamos. Então, a gente só discordou do Neto. Discordou provavelmente do Neto. O Neto foi a treta. Mas olha, vocês têm que pegar o meu argumento do Neto e não pensar no Neto, pensar no Bismarck, cara. Vai dar um Google, vê aí como é que foi a carreira do Bismarck, cara. Não vê o que o Bismarck a mesma coisa que você pensar que em 93, para aquela Copa América, o Parreira me leva Marco Antônio Boiadeiro e não me leva, por exemplo, o Raí. Ou leva qualquer outro camisa 10 do Rivaldo, que estava já aparecendo no futebol. Aí é um capítulo à parte, porque na década de 90... Marco Antônio Boiadeiro, veja bem. Os técnicos davam umas viajadas nas convocações, né, cara? Não sei se tinha esquema com empresário. Tinha, mas de novo, Marco Antônio Boiadeiro. Não, eu sei que a gente pode falar de convocações piores. Você lembra aquela convocação do Leão, que ele pegou
um centroavante que jogava na Holanda, que nunca ninguém tinha ouvido falar. O cara era um baita de um grosso, acho que era Afonso, que chamava. Fodunga. Foi o Dunga. O Leão levou os caras do Sport Recife para jogar um campeonato, sei lá, o Durval, né? Convoquei o Durval para ser o zagueiro. Pô, a gente viu o que o Durval fez lá contra o Barcelona no Mundial do Santos. Meu Deus do céu. Não conseguiu nem fazer falta no Messi. Ele tentou fazer falta e não conseguiu. Ele não viu o Messi, né? Até hoje ele tá procurando o Messi. Até hoje você pergunta pra eles, você já viu o Messi jogar? Não, nunca vi. Mas você tava em campo com ele? Mas não vi. Agora eu pergunto, qual foi fora o Marco Antônio Boiadeiro, qual foi a maior aberração que vocês já viram na seleção? Aí é difícil, hein? Deixa eu pensar um pouco. Não sou capaz de opinar, assim, de bate-pronto. Eu lembro que tinha um volante muito carniceiro que chamava Sandra, que jogava no Sul, que foi algumas vezes. Eu posso dizer Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, a convocação dele nessa Copa é uma das coisas mais bizarras que tem, né? Porque levaram um cara que tá baleado. Não, já que vocês estão falando de Gabriel Jesus, e já que esse podcast já virou um podcast futebolístico. Que é a desgraça da Copa do Mundo, não tem como fugir. Eu também. Minha produtividade nos últimos dias é baixíssima. Eu tô concordando, eu não tô discordando desse podcast. Não tô tretando, né? Mas assim, Gabriel Jesus, cara, pra mim, o Gabriel Jesus, eu comentei isso até ontem assistindo o jogo, ele sempre foi um delírio coletivo pra mim. Porque eu não acompanho tanto futebol. Eu gosto, mas eu não acompanho tanto. Aí sempre vem assim, noticiário, e principalmente os palmeirenses, né? Vinha assim, nossa, Gabriel Jesus tá jogando um monte. Aí você botava um jogo do Palmeiras pra ver, os jogos do Palmeiras que eu assisti, o Gabriel Jesus não fazia nada. Cara, ele não conseguia fazer gol dentro da pequena área. Falei, tá bom, eu dei azar, peguei um dia ruim nele. Aí na seleção é a mesma coisa, aí porque ele tá comendo a bola, não sei aonde, culo que ele tá jogando, chega na seleção, fica fazendo aquela cara de choro e não resolve nada, né? Ele tem um hat-trick, né, o Gabriel Jesus. Em jogo não importante. Não, ele tem um hat-trick, ele tá zerado em 3 competições pela seleção brasileira. Copa América, 2 Copas, né? Copa América, Copa do Mundo e eliminatórias, ele tá zerado. É que teve uma Copa América que ele jogou bem, porque foi a Copa América que o Neymar não foi. E aí o Gabriel Jesus fez os gols. Foi a de 2017? A galera imaginou que ele ia ser uma válvula de escape para um momento que o Neymar não tivesse. Mas, bicho, é a Copa América. Você joga contra a Bolívia. O baita campeonato, você joga contra a Bolívia 2 vezes. Aí você quer levar o cara para a Copa do Mundo. Turno e retorno com a Bolívia. É assim, eu não gosto do Mbappé, mas quando ele falou que aqui a gente não enfrenta gente grande, errado não tava. Não, errado não tá, né? A eliminatória da Sul-América e a Copa América, qual que é o jogo que tem? É Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Equador. Paraguai é esporádico. Paraguai é assim, a cada 20 anos aparece um jogador bom. Equador agora, assim. E Chile também depende da fase, né? Agora tá meio ruim. Colômbia, mais ou menos a Colômbia, porque a Colômbia sempre é truncado os jogos, né? Não, a Colômbia teve uma geração boa, né? Que botou eles no mapa. Só que essa geração tá indo embora, eles também estão indo embora. Não, pra mim a geração da Colômbia é Valderrama e Higuita. Valderrama, Rincón, Asprilla, Higuita. O Escobar que foi morto. Acabou. Porque mas se você pegar com o Quadrado, com o Ramos Rodrigues, não fez porra nenhuma pra merecer. O Falcão já veio para. Se pegar a tabela da Copa América ou da eliminatória da América do Sul, só assim, quais jogos eu vou assistir que eu sei que vai dar jogo bom? Cara, é só Uruguai e Argentina. O resto
eu não arriscaria. Não, e sempre tem aquele jogo assim, né? Brasil e Chile. Ah, não, porque o Chile tá com um timaço, o Chile tá não sei o quê, tá com fulano, tá com ciclano, não sei o quê. O Chile sempre tenta abrir o jogo contra o Brasil e sempre toma uma sova, né? A geração que ganhou as Copas Américas de 15 e 16 já era também. Acabou. Só olha pra seleção chilena, não tem mais ninguém. Tá, mas aí, em cima dessa frase do Mbappé, a Europa também não tá essas coisas todas, né? É um campeonato enorme, mas tem quem lá? A França tá com timaço, a Alemanha a gente viu que draga que tá, a Itália não tá indo pras Copas mais. Então, é isso que eu ia falar, só tem 4 times. Assim, querendo ou não, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. Eles têm 4, a gente tem 3, a gente não tá tão pra trás. Tudo bem, mas o problema é que, assim, qual que é a dificuldade? Eles têm 4, né? Seleções boas. 5 se a gente considerar o passado da Itália. Agora, qual que é a potência de San Marino e Bolívia, cara? Eu acho que a Bolívia ganha fácil. Que jogo, hein? Já pensou? Bolívia e San Marino na Copa do Mundo? Jesus. Eu vou procurar ver se tem histórico disso aqui. Na próxima Copa talvez tenha esse jogo aí. Bolívia e San Marino, velho. Porra. Quem não teme a seleção de San Marino? Tô procurando no Google se já teve esse jogo. San Marino e Bolívia? Qual que é o nome daquele país lá, do cara que ficou isolado lá, que a gente falou outro dia? Albânia? Era Albânia? Albânia. Procura aí Liechtenstein e Suriname. Tem um interesse em saber duelo entre países pequenos, quem que leva melhor. Luxemburgo versus, sei lá, Camboja. Porra, Copa do Mundo seria tipo outro nível. San Marino e Bolívia numa Copa do Mundo seria tipo aquela Olimpíada, acho que foi de 2000, lembra que teve um nadador que quase morreu afogado? Eu não achei um jogo Bolívia versus San Marino, mas eu achei um dado aqui de um site português. A seleção última colocada do ranking da FIFA somou apenas uma vitória nos 168 jogos já disputados. Quem que é? San Marino. San Marino. San Marino tem uma vitória em 168 jogos e foi justamente em cima de Liechtenstein em 2004 num amistoso. Então, mas eu acho pouquíssimo provável que o San Marino seja o pior time do mundo, porque o San Marino enfrenta adversários bons toda vez, então eles devem ter algum desenvolvimento. Eu acho que esses times da Oceania são piores, eles só devem ter mais vitórias que eles jogam um contra o outro. O problema do San Marino é aquela conversa que a gente teve. Por exemplo, amanhã não vai ter jogo da Copa, certo? Amanhã é dia triste, primeiro dia sem jogo. Não podia ter a segunda divisão da Copa para ter esse tipo de jogo? Samoa Ocidental contra San Marino. Eu acho que tinha que ser igual o campeonato de judô. Tinha que ter repescagem. Assim, você não vai ganhar mais a Copa, mas você pode terminar em quarto. Continua jogando aí. Isso. Não vai embora, fica aqui. Tem mais uns jogos de repescagem para você aqui, né? Não, eu não acho dá que essa ideia que compra. Devia ter a segunda divisão. Não tem Champions, aí tem a Europa League, agora tem a Conference League. Você caiu na Copa, você cai nessa daí. Não, você joga eliminatória. Do primeiro ao quarto vai para a Copa. Do quinto ao oitavo vai para a Subcopa. Aí a gente teria jogos maravilhosos, né? E faz uma outra Copa dos não classificados. Pois é, a gente poderia ter um Trinidad e Tobago e Bolívia pelas quartas de final. Já pensou o jogão que ia ser Angola? Madagascar, Ilhas Maurício. Angola versus Jamaica, velho. Maravilhoso, Angola. Groenlândia e Moçambique. Né? Repórter ruim para falar desses jogos aí sempre ia ter, né? E os caras iam falar, eles iam vender. Dá uns jogos desse pro Kids e Games que a gente narra. Vamos fazer igual o Casimiro, comprar os direitos da Copa B do mundo aí. A gente narra, não tem problema. Se for esse o problema. Se tiver alguém da FIFA ouvindo, fica a ideia aí de uma segunda e, quiçá, uma terceira divisão
da Copa do Mundo para ocupar os espaços sem jogos. Porque, pô, o dia cheio da Copa tem só 4 jogos, cara. Tinha que ser igual a Olimpíada, tinha que ter jogo 7 da manhã até 10 da noite. Aí precisa ter as outras divisões, né? Jogo que é assim, tanto jogo que você não sabe nem acompanhar quem tem. Se bem que a próxima Copa vai ser desse jeito, né? Fora que a última rodada da primeira fase, eu entendo porque ela é daquele jeito, mas nada a ver, né? Deixa eu ver os 4 jogos, pô. Fica tão... E outra coisa. Mas outra isso é por causa da Argentina, isso aí. Não, eu sei, é pra não combinar resultado, mas sei lá, faz um sorteio pra ver quem que vai jogar primeiro e quem vai jogar por último. Só pra eu ver os 4 jogos, igual as outras rodadas, tão legal. Não, mas assim, ó, mantém os caras em lockdown, tá ligado? Até acabar o jogo. Aí já manda os caras direto pro campo. Sem olhar pra torcida, sem saber resultado. E outra coisa, mais um argumento para defesa da segunda e da terceira divisão da Copa do Mundo. Toda vez que vai fazer Copa, fica essa frescurada que a sede tem que ter não sei quantos estádios, não sei quantos leitos de hotel. A Copa da segunda divisão podia ser uma coisa mais simplinha, né? Onde vai ser a Copa? Na Bolívia. Né? Na Bolívia, vai ter jogo em La Paz, os caras vão ter que se adaptar à altitude. Na Síria, no Iraque, a Copa do Iraque 2028, grande semifinal, Madagascar e Índia. Que jogo maravilhoso que vai ser esse. Senhores, o meu telefone está prestes a morrer. Meu carro não é capaz de carregar a bateria suficiente para não ir diminuindo a porcentagem. Tudo bem, se você precisar se retirar, a gente fica mais um pouquinho também, mas a gente já... Se tivermos conteúdo suficiente para uma... A próxima a gente proíbe o assunto futebol, porque acho que a gente já falou muito. Sempre vai dar treta. Sempre vai dar treta. Mas então eu deixo vocês aqui com a minha última mensagem, que é Neto 90, tudo a ver. Muito obrigado, Dr. Marcelo. A gente vai te liberar e volte mais vezes para participar. Voltarei. Grande abraço para vocês. Até mais. Até mais. Obrigado, Sonoplasta, por estragar a edição. Agora uma última treta. Tem alguma treta pra puxar aí, Caio? O jogo do gato é o melhor jogo do ano. Também não estamos preparados para uma discussão dessa. O jogo do gato, melhor jogo do ano. Esse é um assunto polêmico, né? Muito polêmico. Porque a gente teve God of War, o Forbidden West lá, esse ano. O que mais que teve? Teve o Sifu aí, que tá uma galera falando bastante. Qual foi aquele jogo lá que o Luiz pulou até podcast porque não parava de jogar? Quem está concorrendo aos melhores do ano? Vamos ver aqui, jogo do ano. Nós temos Plague Tale Hacking, Elden Ring. Elden Ring, foi o Elden Ring. O jogo do Luiz, que a gente vai falar mal porque não tá aqui pra defender. Lá. God of War Ragnarok. Teve aquele Ghostwire lá. Forbidden West. Um beijo, graça. Stray e Xenoblade Chronicles 3. Pra mim, o jogo do gato foi melhor que esse. Olha, dos seis jogos, eu só joguei 2. Eu só joguei o Elden Ring e o Stray. Você zerou o Elden Ring? Não zerei. Um dia, talvez, quem sabe, né? Mas eu achei o jogo... Eu não gosto do estilo, né? Do Souls-like. É um jogo muito punitivo, você morre muito. Não sei.
Não quero falar mal do estilo, mas eu não gosto. Não sei, não gosto. Tá? Mas joguei, vi a qualidade do jogo, a construção do jogo, né? O Ragnarok eu não joguei, eu joguei o outro, God of War, que lançou para PC esse ano, joguei. Puta jogo, gostei. Mas não é desse que a gente tá falando, a gente tá falando do novo, né? O Ragnarok é o novo. O Ragnarok é o novo. Eu joguei o velho, eu joguei o primeiro, né? O novo eu não joguei, vou ter que esperar ou comprar um PlayStation ou sair para PC, né? A média de sair para PC os jogos da Sony é 5 anos, então vai demorar um pouquinho para eu jogar. Né? A mesma média pra comprar um Play, né? 2023 eu vou poder jogar finalmente Last of Us, então eu já tô feliz. Já tô feliz, né? Tá. Já vou jogar os jogos do Homem-Aranha, já estão na mira, então eu já tô feliz, assim, já tô sentindo um pouco o que é ser um sonista. Né? Então, assim, eu vou contra-argumentar com você tomando base o outro God of War, que não deixa de ser um lançamento desse ano também. Né? Ele não concorre ao jogo do ano, porque é um jogo que já rodou em outra plataforma. Ele veio para uma plataforma nova, diferente. Né? A experiência do PC é diferente da experiência do PlayStation 5. Né? Eu não sei se Stray é o jogo do ano. Se ganhar, vai ser merecido. Joguei Stray, zerei Stray, jogo delicinha, né? Nossa, que lição de videogame que aquele jogo é. Ele é simples, ao mesmo tempo que ele é complexo, ao mesmo tempo que ele tem camadas. Ele tem uma história super bonitinha, né? Fácil de pegar, fácil de compreender, com os seus dilemas, com suas reviravoltas, seus plot twists. Mas eu não acho que é o jogo do ano. Mesmo não tendo jogado os outros e mesmo não gostando de Elden Ring. Eu já acho que o jogo, pela intensidade do jogo, e aí eu vou falar pelo lado que todo mundo que gosta do jogo porque somos gateiros, né? Somos. E o gatinho parece a galega, né, gato? Exato. Você ainda tem esse daí. Cusão igual a galega. Você destrói, ela destrói também o seu xadrez igual ela fez lá no jogo? Não destrói porque eu não tenho uma mesa de xadrez. Se eu colocar uma aqui... Não vai destruir, né? Não, ela é pouco destruidora, eu não posso falar isso dela, mas também ela foi ensinada, né? Porque aqui é casa de modelista, tem valores a serem quebrados aqui. Ela aprendeu que tem coisa que é mais importante que ela nessa casa. Caralho. Mas vamos lá, dê seus argumentos. Por que você acha que isso aí tem que ser o jogo do ano? Olha, é um jogo que nem diria o Samador, que é um jogo bonito, um jogo formoso, bem feito. Ele é curto, confesso, mas se você pegar vamos aí filosofar, né? A visão crítica, né? Do jogo, fantástico. Os humanos, bom, acho que agora não é mais spoiler, né? Pra ninguém, né? Foda-se spoiler, pode falar. A visão de que os robôs estão imitando os humanos, os costumes dos humanos, que vira uma coisa automática. Cara, vamos contar o plot pra quem não jogou o jogo. Mais né? fácil. Primeira coisa, joguem, vale a pena. O plot é o seguinte. É de graça na PSN, né? No plano novo. Ele também tá baratinho na Steam, né? Ele vale. As promoções de final de ano e cata ele aí. Eu já gostei dele porque ele é um jogo que lançou a R$52. Então ele já me ganhou aí, entendeu? Só um detalhe. Você viu quanto que ele tá agora? Quanto que ele tá agora? No PlayStation. O CD físico no PlayStation tá R$299. Mas aí é físico, né? Aí é outra pegada, né? Mas mesmo assim, né? Ele tá de graça. Eu não sei quanto que ele tá na Steam hoje, mas eu lembro que ele lançou a R$58. Assim, super dava pra jogar, né? O plot do jogo é o seguinte, pra você que não jogou. A gente tá num planeta, aparentemente não há mais humanos. Pelo menos o que a gente vê do planeta
não tem mais humanos, não tem mais vida biológica nenhuma, para falar a verdade, com exceção de vegetação. Porque rolou um desequilíbrio, né? Uma bactéria descontrolou e cresceu ao ponto de virar o tamanho de um bicho, a gente vê ela, né? E essa bactéria consumiu praticamente toda a vida biológica da Terra e a humanidade vazou, foi embora, né? A gente não sabe muito bem para onde, porque o jogo não é sobre isso. E de repente aparece gatos no mundo, né? E você joga na pele de um desses gatos, inclusive, né? É importante essa informação, daqui a pouco a gente chega lá. Restou nesse planeta esses bichos que comem toda a vida biológica e uns robôs que vivem isolados numa cidade subterrânea, uma cidade que foi criada, inclusive, para conter a contaminação e não deu certo. E esses robôs, eles foram programados com empatia, com sentimento, e eles sentem saudades dos humanos. Então eles imitam os humanos por sentirem falta dos humanos, né? É uma coisa bem asimoviana, assim, né? Essa parte eu gostei. E o fato de você jogar com um gato nesse cenário é muito legal, porque o gato representa uma esperança para esse planeta. Significa que o planeta não morreu, né? Apareceu um gato. Onde estavam os gatos? Da onde saiu essa ninhada de gato, né? Os gatos sobreviveram à bactéria super fodástica lá, né? E você joga com um desses gatinhos que se perdeu da ninhada, né? Caiu na cidade, você morava fora da cidade, você caiu dentro da cidade e você parte para uma jornada para você sair da cidade e reencontrar seus irmãozinhos gatos, né? Numa história muito bonita, tocante, tira lágrimas da gente em muitos momentos, né? Aquele final é foda. Né? Você tem a ajuda de um robozinho que é uma consciência humana que foi salva numa espécie de um backup. Então ele é um dos últimos traços da humanidade na Terra, é uma memória preservada em um robozinho que te acompanha. Né? O robozinho que te acompanha é a consciência do jogo. Muito linda a história, muito bonita, assim, muito bem construída. Bem engembrada, mas eu não sei se é o jogo do ano. Né? Por que você acha que ele é o jogo do ano? Pela intensidade da história. Eu acho que a intensidade da história, só fazendo um parênteses, o gato que você joga, ele é baseado num gato que foi salvo pelo time de desenvolvedores do jogo. Ele foi adotado da rua, então assim, eles basearam o jogo nele. Fechando parênteses. Eu acho que a história era bem construída e ao mesmo tempo é uma crítica, né? Porque assim, os robôs imitam os humanos porque eles sentem falta, e ao mesmo tempo é uma crítica de como a vida se tornou meio que. Sim, tem uma camada aí, eu peguei isso daí, né? Exato. Né? O robô somos nós somos robôs, a gente repete as mesmas funções, a gente, né? Exatamente. Aí, assim, tem uns robôs, esses bichinhos aí que comem qualquer vida que está presente, eles. Vida orgânica, é um negócio, assim, magnífico essa história. Gostei muito desse plot. E eu acho que ele representa bem uma crítica, mostra. E além de ser gatos, né? E além de ter um gato. Mostra muita coisa, assim. Eu acho a história impactante. A história deixa ela bem forte. Para mim, o que pegou mais foi a história. A história é fantástica, né? E aí, a construção da história para chegar. E assim, ela deixa muita pergunta no ar. Né? A história. O que aconteceu com os humanos? Por que como é que voltou, assim, se todos eles sabiam que, os robôs, né, falam que não existia mais vida biológica. De repente, aparecem os gatos. E aí a gente descobre que é uma cidade subterrânea, né, que até então você não sabia o que acontecia ali, né. Demora pra você pegar essa. E aí, no final, a inteligência, né, o que sobrou dos humanos desaparece, e aí você fica livre para voltar para sua família. Será que ele volta? Ele consegue reencontrar a família? Deixa em aberto, né? Não mostra.
os robôs e aí tem aquela questão de castas, né? Dentro da história dos robôs, né? Os robôs da favela, lá no Baixo Clero. Aí você vai subindo, você vai chegando na cidade, você vai chegando nos poderosos. Esse tipo de coisa me impressionou bastante. Ah, No jogo, e tem um. É legal isso do jogo ser aberto, né? Por um lado, você joga ele e você sente muita falta de costura, assim. Depois que passa a emoção do jogo, você chora, você fica feliz que você salvou o gatinho, você fica se perguntando, puta, mas e isso? Mas e aquilo? Né? Eu acho que é de propósito, né? propósito. Tem uma vertente de leitura dessas camadas, né? Que fala o seguinte: a gente não sabe se o mundo acabou, né? Porque a gente está vendo tudo da perspectiva de uma cidade que estava trancada. Então a gente não sabe se aquela cidade que deu errado e os humanos trancaram os caras lá dentro, né? E do lado de fora a vida tá semi-comum, porque a gente vê pássaros no jogo, né? Então, assim, você vê vegetação. Então, tem uma vida biológica fora do mundo, né? Então, tem gente que fala. Isso eu achei muito legal. Eu fui dormir preocupado depois que eu vi um cara falando isso, né? Que a gente. Eu acho que você não salvou o mundo, eu acho que você condenou o mundo, porque você abriu um negócio que tava fechado por causa de uma contaminação para salvar um gato. Você abriu. A clássica história de um gato ver uma porta fechada, quis que você abrisse. Né? E isso vai condenar o mundo, porque o mundo não estava acabado, eles só tinham fechado aquela cidade porque ali tinha dado uma merda. Né? Então você não salvou o mundo, você condenou o resto do mundo a bactéria sair. Né? Dá para tirar essa conclusão? Dá, mas dá para tirar um monte de outras conclusões, porque o jogo ele tem poucas amarras, né? Exato. Assim, ele deixa muito mais perguntas do que uma solução, né? E ele deixa muita ponta solta, porque justamente ele é feito a partir do ponto de vista do gato. Exato. Né? O gato não tem esse raciocínio, o gato não quer ver uma história finalizada, o gato só quer ver a porta que tá fechada a ser aberta para ele sair. Ou não, né? Ou não, ele só quer ver a porta aberta, igual os meus que eu tive que abrir agora. Então, é isso que me deixa, assim, não teve nenhum jogo, talvez o The Last of Us, dos últimos que eu joguei, né? Com uma história que me deixasse, assim, depois que eu joguei e ficasse, puta, e tal coisa? E outra coisa, como é que será que funciona? Porque, assim, o primeiro The Last of Us, quando acabou, ele me deixou desse jeito. Em A breve saberei, em mesmi- breve saberei. Exatamente. Ele me deixou com a mesmíssima sensação. É... E aí? Sabe, aquela pergunta assim, e aí? Tipo, o Stray é a mesma coisa. O que vai acontecer depois daqui que o gato saiu? Mas o que aconteceu antes para aquilo, para a cidade ter sido lacrada e para os robôs estarem fazendo aquilo? E esse jogo, ele precisa manter a mágica dele, ele não pode ter uma continuação. Não pode. Pede muito na internet, né? Tem gente, galera gritando pra ter uma continuação de Stray, mas a continuação de Stray vai tirar essa mágica dele. Vai. É igual algumas pessoas dizendo que a continuação de The Last of Us tirou a mágica do jogo. Por exemplo. Por isso que pra mim Stray é o jogo do ano, porque assim, é um jogo que ele deixou uma impressão muito forte. Apesar de ser um jogo curto, ele deixou uma impressão muito forte. Eu concordo. Assim, por que eu não. Por que, que eu É vou. difícil. Por que eu vou contra-argumentar essa que eu não sei. Eu acho que ele não é o jogo do ano, tá? A história dele é impactante. É como poucos jogos fazem com a gente, né? Pra mim, Eu não joguei Last of Us, por exemplo, mas, por exemplo, dos que eu joguei nos últimos anos, um jogo que eu já falei bastante aqui em podcast que me deixou assim foi o primeiro Subnáutica. o primeiro Subnáutica falou O bastante. primeiro Subnáutica me deixou assim nessa mesma pegada do Stray de, meu, e agora? Né? E aí já emendo outro comentário. Veio o segundo Subnáutica
meio. Não é ruim, mas ele meio que estragou o primeiro, né? Se tivesse ficado só no primeiro, ia ser um negócio mais emblemático. Mas tudo bem, não é sobre ele que eu quero falar hoje, né? E também terminei recentemente um jogo que eu vou ter que trazer para cá, até pra gente fazer justiça por ele, que é o Cyberpunk. O Cyberpunk me deixou um pouquinho assim também, né? O enredo dele também e as possibilidades de final também deixa a gente dormir perturbado. Mas o Stray, ele é uma obra pequena. O Stray é uma obra pequena, né? Ele é um livreto, né? Um conto concorrendo com livros, né? Com a Odisseia de Ulisses, né? Então, assim, eu já acho que é mais fácil você acertar fazendo uma coisa pequena dessa do que acertar fazendo uma coisa grande. Tá? Então, se você falar assim para mim, ele jogou miúdo, equipe pequena, independente, jogo barato, fizeram dentro da alimentação que eles tinham, fizeram um jogo perfeito. Isso eu concordo, fizeram mesmo. Tá? Mas assim, ganha o jogo do ano se nenhum dos outros livrões que estão concorrendo com ele também não forem perfeitos. Tá? Porque aí, se um livrinho é perfeito e o livrão é perfeito, jogo do ano pro livrão. Não sei se você está entendendo o meu raciocínio. Entendeu? O Stray é um jogo muito. A mecânica dele é muito simples. As linhas de diálogo dele, até que tem bastante, mas o protagonista não fala nada, o protagonista mia. Tá? O jogo é extremamente linear, todo mundo jogou, teve o mesmo começo e o mesmo fim. Né? Você compara, por exemplo, com Cyberpunk, é um RPGzão lascado, tem Você pode uma. comparar até com o GTA, que tem 3. Tem uma dezena de finais e todos são bem construídos. Né? Então Cyberpunk não está na competição esse ano. Né? Mas. E aí? Assim, vamos comparar Stray com Cyberpunk. Né? Os dois são ótimos dentro das possibilidades dele, só que as possibilidades do Cyberpunk são infinitamente maiores. Você vai dar a vitória pro Cyberpunk, pro Stray? Não sei se é justo, entendeu? Não sei se é justo. Então, é que assim, é que eu ainda não joguei o Cyberpunk, né? Mas Não, pra mim, o jogo... traz pro seu exemplo o Last of Us, então, né? O Last of Us é um jogo perfeito, mas olha quantas camadas tem no Last of Us, diálogo, possibilidades, aí entra combate, né? Aí entra numa treta antiga minha, por exemplo, com o que a indústria fez em 2013. Em 2013, a indústria deu pro GTA, jogo do ano, e não deu pro The Last of Us. Aquilo, eu acho que assim, pra qualquer um que jogou The Last of Us e jogou GTA, você já jogou GTA, né? Algumas. Quando você botar a mão em The Last of Us, pensa o seguinte. Pensa em 2013, quando saiu o The Last of Us em março, abril. E depois, em setembro, outubro, saiu o GTA. Pra qual dos dois você daria o jogo do ano? Porque, assim, é imensamente impossível GTA ter ganho. Mas será que GTA o tem critério toda não. aquela parafernália. O Tem toda critério aquela... não foi exatamente esse, porque Então, o GTA ele tem uma construção ali do single player, não é ruim, né? Você vai falar que a não, história longe disso. Critica o modo de vida americano. Critica uma porrada de coisa, como todo mundo tá dependente, blá, 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 blá. E depois ele te dá aquelas decisões de matar o Michael, ou matar o Trevor, ou matar todo mundo, né? É. Os inimigos deles. Mas assim, eu falo, isso não impacta tanto quanto um tiro mais curto, mas um tiro bem mais dado. Adianta você bombardear os caras com bomba atômica, fazer terra arrasada igual o GTA faz, sendo que o The Last of Us é aquele tirinho, sabe? Eu Sniper, concordo, né? Nesse aspecto eu concordo com você. Mesmo porque GTA é uma sequência. é uma sequência, Então sim. já teve
meia dúzia, pelo menos, de GTA antes, né? Descontando aqueles primeiros de Play 1, que era a visão de cima, né? Então, você teve o 3, você teve o Vice City, você teve o San Andreas, depois você teve o 4. Aí você teve uns que permeiam, né? Que de PSP, de Game Boy Advance, né? Então, assim, é um negócio que já chegou. E na minha opinião, ah, já que você falou de GTA, eu gosto do GTA V, mas eu não acho ele, por exemplo, que seja o mais genial da série. Eu não acho ele mais genial que o 4 San eu acho Andreas. muito. O San Andreas e o 4 são os mais geniais pra mim. De longe. O San Andreas, cara, ele foi uma pancada muito forte na época dele. Esse lance de você ter muitas possibilidades, de seu personagem engordado, de seu personagem ficar marombado, de você entrar num bar e jogar os fliperamas dentro dele. Pro ano do San Andreas, foi muito pesado, assim, né? Ele era um jogo muito fora da curva, né? Se você olhar 10 anos antes, tinha saído Sonic, né? Entendeu? E o 4, você falou do 4 também. Eu acho o 4 um puta de um jogo injustiçado. A gente não fala do GTA 4. Era O um jogo, GTA, ele era um jogo mais amarradinho, né? Acho que justamente a gente esperava um novo San Andreas, a gente teve um jogo mais amarradinho, um jogo mais linear, né? Só que o 4, ele tem uma construção também, e era jogo bonito, né? Um jogo ele te jogou no meio de uma Nova York. Quando que você ia imaginar uma cidade daquele tamanho livre? então o 4 eu acho injustiçado. Então acho que assim que o 5, ele pesa contra ele porque ele é uma continuação, ele é o mais do mesmo, super bem feito, super bem elaborado, né? Mas de genialidade ali, ele tinha pouca coisa. No Last of Us era um negócio novo, uma história nova, um plot novo, né? Um negócio que pegou todo mundo de surpresa. E nos termos técnicos de um videogame, jogabilidade, gráfico, mecânica, também é um jogo perfeito, né? Então, assim, eu concordo nessa de ele tinha que ter ganho em 2013, mas aí, trazendo para esse ano, Last of Us ou Stray, qual que é o melhor jogo para você? Aí eu vou ficar com uma grande dificuldade de dizer. Os dois, assim, é porque é uma coisa que eu já falei outras vezes aqui no podcast. Pra mim, o que impacta num jogo é a história. Não, mas tá bom, você vai para uma ilha deserta, você só vai poder levar um. Stray. Pelo menos você bancou sua decisão, hein? O problema é que Stray. você vai viver uma vida na ilha jogando um jogo de Infumo. 16 horas, né? Exatamente. Mas assim, Dá pra terminar todo dia. Todo dia você termina Stray. vai ser assim, vai ser a ilha da depressão, né? Porque joga Stray, fica deprimido e passa o resto do dia deprimido, né? Ah, vou jogar um pouquinho pra me animar. Vai jogar Stray de novo. Mas o The Last of Us, por exemplo, o The Last of Us, ele causou mais impacto em 2013 do que ele causou em 2020 com a parte 2. As continuações estão sujeitas a isso, né? Mas, assim, eu não tô dizendo que a continuação, ao contrário, eu adorei a continuação. Eu adorei a continuação, apesar do que o Luiz xinga e reclama, eu adorei aquela continuação. Mas assim, independente de você ter razão ou Luiz, o fato é que não é unânime, né? Tem gente que a ama e tem gente que reclama até hoje. Né? É que a gente vive na era dos mimimi, né? Mas é os mimimi que compra jogo. Mas por exemplo, você lembra quando saiu as notas do The Last of Us 2? Só porque ficou mais claro, eu acho meio impossível isso, mas mais claro que a Ellie era lésbica? Ou porque o personagem do Joey morre no início? O jogo foi bombardeado porque as pessoas não sabem respeitar a história isoladamente. Não, o videogame tá sujeito a isso, né? Hoje em dia tá mais sujeito do que, por exemplo, na era dos 8 e 16 bits, né? Mas trazendo pro Stray de volta, né? Eu não sei. Pra mim, com certeza, o melhor jogo indie do ano. Se não for o melhor jogo indie de todos os tempos. Merecia alguma premiação, porque foi feito por uma equipe super enxuta,
com um orçamento baixo, né? E é uma lição para a indústria, né? Uma lição à indústria para você dimensionar as coisas do tamanho da tua equipe, né? Você não tem equipe para fazer um cyberpunk, você não tem tempo, você não tem prazo, você não tem orçamento. Cara, joga miudinho, vamos fazer um negócio aqui. O mercado aceita, né? Você vê, o Stray, ele tá concorrendo ao jogo do ano, ele é um jogo curto, ele é um jogo de baixa resolução, é um jogo feito em engine antigo, né? Feito acho que nem Unreal né? Acho que é feito em Unity. Um jogo barato, curto, sem multiplayer, só single player. Era de uma empresa que não tinha nome no mercado? Não tinha. O jogo foi feito, se não me engano, dá até pra pesquisar isso aqui, mas eu ouvi dizer que era 15 pessoas pra fazer o jogo, incluindo música, incluindo art design, né? É só olhar o requisito dele, né, no Windows. Não é muito, não. Não é. Roda tranquilo em vários computadores, né? E tá concorrendo ao jogo do ano. Então ele mostra que a comunidade gamer, né, ainda tá aberta para esse tipo de coisa, né? Não sei, eu me diverti mais nas 16 horas jogando Stray do que nas 100 e poucas horas que eu levei para zerar o último Assassin's Creed que eu joguei, que é sempre mais do mesmo. O jogo era bom, tudo, eu gostei, não me arrependo de ter jogado, mas a curtição por hora quadrada, vamos dizer assim, no Stray foi melhor, né? Foi, é que ele tira o curto, né, o Stray. Mas eu acho, justamente por ele ser um tiro curto e ele ter, assim, camadas técnicas menos do que os outros concorrentes, que eu acho que o que vai tirar ele do jogo do ano. Se a gente voltar daqui uma ou duas gravações e ele tiver ganho o jogo do ano, sinceramente, eu acho que pode até ser justo. Eu assumo o meu engano, né? Mas eu acho que ele não tem peso para isso, né? Agora, Não, o Elden Ring, o Forbidden West, então, Sifu, são jogos, aquele Ghostwire Tokyo lá, são jogos muito mais AAA possíveis. Mas assim, olhando, colocando na balança, pra mim, cara, os dois, o Stray tá um passo à frente. Exatamente por esse curto. se fosse eu a votar dos dois jogos que eu joguei, Stray ou Elden Ring, daria para Stray. Elden Ring também é continuação de outras coisas, é uma mecânica que os fãs já conhecem, é um estilo de jogo que veio, que não tem, o Elden Ring ele é muito bem feito, mas ele não tem uma genialidade, assim, ele não tem uma revolução ali. É o mais do mesmo, super bem feito para agradar os fãs do estilo. Só que eu também acho que ele é um jogo super restritivo, é um jogo que não é para todo mundo, né? É um jogo só do fato dele não alcançar todos os públicos e o Stray ser um jogo que você joga dos 8 aos 80 anos e se emociona igual, se diverte igual, né? Eu já daria para Stray, né? Agora, dos outros, né? Plague Tale, eu joguei um outro, né? Joguei o primeiro. Né? Joguei o primeiro, né? A Zobo é da Microsoft, esse estúdio, né? É a mesma que faz o Flight Simulator, né? Então eles sempre aparecem lá. Não joguei, não posso dizer, mas pelo primeiro não sei se venceria Stray. E se trocasse, por exemplo, God of War Ragnarok pelo primeiro God of War, eu precisaria pensar assim, qual foi melhor, Stray ou God of War. Esse God of War aí, ele perdeu um pouco da essência. Então, é um jogo super bem feito, as camadas são boas, a história é legal, tem um plot twist no final, né?
te deixa amarrado pro próximo também, não termina nada, deixa umas pontas soltas. Mas talvez eu daria pro Stray também, né? Talvez pela genialidade, né? Pela pureza de como ele tratou um assunto e foi 100%, assim, né? Um jogo... sabe, o que eu falo dele aqui é a falha do Stray é que não teve mais Stray, né? Teve pouco. Poderia ter sido mais... Né? Ter mais algumas coisinhas lá dentro. Umas coisinhas, sei lá, uns exploráveis a mais, uma campanha um pouco maior, né? Não sei. Poderia ter dado alguma outra resposta que ficou no ar. Não sei também, né? Porque a gente não sabe se é esse o tempero que deixou ele tão bom. Exato. Assim, ele poderia, sei lá, talvez... É difícil dizer, porque assim, é um jogo assim, ele tem um impacto bom. Talvez ele tenha explorado mais aquela coisa de casco, o pessoal lá da foguete, lá embaixo. Aí você vai subindo, lembra? E aí... E você encontra poucos personagens, né? Não são muitos. Mais NPC, né? Que você encontra lá. Vamos encerrar este podcast futebolístico / Game Award, primeiro da terceira temporada aqui, mas não sem antes fazer a nossa sessão com eco, nerdices e recomendações. Tem alguma aí, Caio? Tem que ter, hein? Faz o quê? Uns 9 meses que a gente não vem gravar? Deve ter feito alguma... Tem várias. Até pra guardar pros próximos. Né? Vai represando. Nerdices que eu fiz foi uma guitarra. Uma modelo Jaguar. E uma recomendação que vou fazer tem um simulador que eu acho que a gente já discutiu isso alguma vez, que é o simulador de polícia. Eu tenho ele aqui instalado. Eu tô com ele no Play. Jogo, gostou? Achei muito enfadonho, assim, muito monótono. Falaram que multiplayer ele fica melhor. Tudo bem, que eu evolui pouco nele, eu ainda tô dando multa de trânsito nos carros. Mas a pé? A pé. Então, depois que entra a viatura, você faz até umas perseguição, viu? Então, esse daí é legalzinho e falam que multiplayer ele fica muito legal. Que aí você pode fazer, tipo, o cara rouba a bolsa, você sai com o carro em cima do maluco, enquanto o outro tá correndo atrás. É bom a coisa. Vou dar mais chance pra ele tá instalado aqui ainda. Essa é uma boa recomendação e assim, aproveitei que tava com os emuladores aqui no computador e instalei Shaq-Fu. Instalou o quê? O Shaq-Fu. Por que você fez isso com você mesmo? Eu queria ter uma experiência bizarra. Tive um sucesso maravilhoso nisso. É a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. E olha que a gente já viu o Zombie Nation lá. Meu Deus do céu, Shaquille O'Neal. Ainda bem que você jogava bem basquete. Dá pra passar um pano pra você. Os jogos do Shaquille O'Neal são todos muito ruins. Não mais do que o Outer World. Porque o Outer World não tem nem não tem nem o filme, nem o filme salva. Ah, o jogo foi ruim, mas o filme é bom. Não rola. Não sei se você jogou isso aí. Waterworld? É. Eu não joguei. Mas eu vi... Lembra a cena clássica do Waterworld do Simpsons? Exatamente. Do Milhouse botando as fichas no... 1, 2, 3, 30. Você acredita que fizeram aquele jogo? Meu Deus do céu. Os caras fizeram aquele jogo pra você jogar e ele tem esses problemas também. Você tem que ficar pondo ficha, né? Jesus amado. Não fizeram do Lee Carvalho ensina golfe?
Lee Carvalho e Cena Golf. O pior que eu vi, se você jogar no Google jogos lançados em 2022, tem um de golfe, né? Sempre tem, né? Como que é o nome dele? RP Golf, uma coisa assim. RP Golf. Deve ser um Le Carvalho em Cena Golf. Mas a gente jogou o Le Carvalho, lembra que a gente Joga, é jogo de browser, né? Você pode entrar lá e jogar. Podemos jogar agora, se quiser. Bom, a minha nerdice, né, vamos dizer assim, minha nerdice do ano, resgatando as coisas que a gente fez neste ano, quase este ano todo sem gravar, é que eu respirei fundo, me organizei, me endividei e peguei minha RTX 3060. Né? Tô pagando ainda, tô pagando. Custou cara, né? Ainda tá cara, então, tipo, não tive um problema de timing, porque ela tá custando o mesmo valor que eu peguei ela há uns 4 meses atrás. Mas eu agora dei boas-vindas ao mundo do Ray Tracing, né? Dei uma melhorada bacana no meu PC nesse último ano. Pra trabalho, viu, gente? É pra trabalho. Tá? Pra edição de vídeo, pra fazer live em 4K. Não pensem mal de mim, eu sou um trabalhador. Sou um streaming trabalhador do Brasil. Mas foi a nerdice, né? Acho que foi a mais importante pra gente puxar aqui nesse primeiro episódio. Porque agora, vamos dizer assim, eu tô jogando os AAAs dos modos que eles têm que ser jogados e analisando o gráfico. Então eu consigo ver se o gráfico tá bom, se o jogo tá funcionando bem. Né? A minha recomendação, bom, como eu já falei aqui, o último jogo que eu terminei assim e tô ainda em lua de mel é o Cyberpunk. Mas eu não vou falar dele hoje, porque ele merece ser trazido aqui pra gente corrigir não injustiças, né? Mas sim cobrir a redenção. Porque tudo aquilo que a gente falou dele no passado foi justo, mas ele se redimiu. Mas eu vou trazer, eu tava vendo minha biblioteca daqui, o que eu joguei nesse último ano. Eu acho que a gente não pode deixar de falar e trazer num próximo episódio, que é um jogo que tem tudo a ver com a vibe do nosso podcast, que é trintões, quarentões, jogando videogame, né? Reclamando, no meu tempo era melhor, né? Total, a gente isso. Né? A gente teve um puta de um jogo esse ano, da qual eu joguei e me deleitei, que é o Tartarugas Ninja Shredder Revenge. Tremendo jogo, tremendo beat'em up. Ele lavou a alma dos beat'em up. Nossa, lavou a alma, assim, lavou a alma. A gente só não tava em dívida, porque essa mesma equipe, alguns anos atrás, trouxe o Streets of Rage 4, que também é uma delicinha do mesmo jeito, né? Mas para quem gosta de beat'em up, como eu, que gosto de beat'em up, jogos beat'em ups antigos de arcade, dos videogames até hoje, eu vou atrás deles, o Shredder Revenge, nossa, é um presente. É um presente. Ele consegue ser tudo. Ele consegue nostalgia. Ele é retrô, que ele traz a vibe, ele traz aquele cheirinho de Turtles in Time do Super Nintendo, né? Ou do Mega Drive também, que é o Heist lá, eu esqueci o nome dele, que é bom também. Hyper Stone Heist, eu gosto também. Eu aprendi a gostar desse jogo, que é diferente do Turtles in Time. Ele traz essa vibe, só que ao mesmo tempo, o Battletoads eu não joguei, porque eu não sou tão fã da franquia original, que era muito punitiva, né? O Souls-like da nossa época era o Battletoads, então eu não fui. Mas o Shredder's Revenge, ele é nostálgico, ao mesmo tempo, ele não tá preso naquele design da Konami, né?
Lembra, mas não é. A mecânica redondinha, a interação com os cenários. E ele ainda tem um mapinha, né? Ele ainda tem aquela seleção de fase por mapinhas, que lembra a segunda fase dos jogos 8 bits de Nintendinho, como Super Mario 3, né? E ainda com aquele climinha do primeiro Tartarugas Ninja de 8 bits, né? Então ele conseguiu trazer um negócio lá do primeiro Tartarugas Ninja, que não é um jogo, na minha opinião, tão bom. É um jogo que envelheceu mal, é um jogo muito difícil, mas ele tinha uma coisa insuperável que não tinha nos outros jogos, que era o mapinha com a vanzinha vista de cima, e os caras meteram isso no jogo, deram um jeito de encaixar. A única coisa que a gente tinha saudade daquele primeiro Tartarugas Ninja do 8 bits, os caras encaixaram nesse jogo. Então, esse é um jogo nota 10 pra mim, né? E fora que ele tem uma taxa de rejogabilidade, né? Ele tem possibilidades, ele tem... Ele não cansa, né? Não cansa, ele tem evoluções do personagem, então você pode jogar um pouquinho com cada um, só que se você insistir com o personagem, você vai evoluindo ele, aí você abre personagens pra jogar, né? Cara, obrigado quem fez esse jogo, né? Esse jogo lavou a alma, foi uma das gratas surpresas que eu tive ao longo desse ano aqui, que a gente não gravou, que precisava ser dito, porque tem tudo a ver com o nosso podcast. Antes de acabar, fazer um alerta, porque o trem da hype tá alto, é o filme do Mario, né? Eu não confio, você confia? Deixou uma hype alta por ser, né, uma animação daquelas, mas 32 anos não foram suficientes pra curar a ferida do último filme do Mario. o clássico da sessão da tarde. Essa ferida tá abertaça em mim ainda. Sim, eu não consigo me apaixonar pela ideia. Isso é tipo herpes, né? Ela brota no meio da tua cara. É uma herpes. Aquele primeiro filme de Super Mario é uma herpes. Né? Artistas bons, né? O cara que fez o Luigi, que esqueci o nome dele, ele fez Plantão Médico depois. Ele fez uma porrada de filme de ação. Não, era o Desposito, né? Era um cara... Era um cara grande. Ele é envolvido com produção de filme hoje. Ele é um cara grande de Hollywood. O Mario era o... como que chama? Faleceu o ano passado, né? Não, John Leguizamo, que era o Lesamo lá. Isso. Bob Hoskins, que era o Mario. Bob Hoskins. E tinha também o vilão também era um... Era famoso, não era? Eu tô tentando... O Dennis Hopper. Dennis Hopper, isso mesmo. É isso mesmo. E aquele filme teve um orçamento pesadaço. Eu falei 32 anos, mas não é. O filme é de 93. Por isso que a ferida tá tão aberta assim. Né? É o John Leguizamo. O Desposito é o cara da Disney. Mas o John Leguizamo, eu errei o nome dele, mas falei certo. Hoje ele é produtor de filme. Ele é um cara super... o John Leguizamo, ele fez uma porrada de... Você vê? Olha aqui, ó. Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, Samantha Martins, uma qualquer que fazia a princesa, né? Exato. Mas teve, ó, narração. Quem fez a narração do filme? Dan Castellaneta. Quem é Dan Castellaneta? Dan Castellaneta. É o Homer. É o Homer. Ele que fez? A narração do filme, Dan Castellaneta. Meu Deus. Aqui, ó, música. Alan Silvestre. Alan Silvestre tem Oscar, né? Tem vários Oscar. Né? Deixa eu ver aqui, quem que foi o diretor dessa... tem 2 diretores, né? Aí... Qual que é o nome lá aquele do Decepção Skywalker? Nem lembro lá. O J.J. Abrams, né? J.J. Abrams. Eu tava confundindo com o The Last Jedi. Não, Decepção Skywalker. Não, Decepção Skywalker, deixa isso pra lá.
Deixa isso pra lá porque a gente não terminou a saga Star Wars e ela tá ficando cada vez maior, vai dar cada vez mais trabalho da gente terminar aquele episódio. E a gente tá. A gente já tá abrindo outra ferida, outra herpes, e a gente já tá falando de uma, né? Tá uma aberta, você tá cutucando a outra. Meu Deus do céu. Já que é pra encerrar com um alerta de hype, né? Tem o jogo novo aí que tá flopando, né? Qual? Tem um monte que pra mim tá flopando. O Callisto Protocol. Ah, sim. Estamos assistindo um flop, né? Vamos ver aí cenas do próximo capítulo, né? Eu acho que ele não vai ser um flop, eu acho que ele vai ser mais um jogo que vai precisar de um tempo de redenção. Vamos embora, Caião? Vamos embora. Muito obrigado você que nos ouviu, né? Porque esse aqui é um podcast de áudio. Você que nos ouviu aqui no retorno do Kids e Games. Vida longa e próxima para o Kids e Games. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Bruno. Obrigado ao Marcelo por não estar mais aqui, mas participou ativamente. E, senhores, nos vemos no próximo episódio. Talvez com mais gente, ou não. Mas estaremos aqui. Se acostume com poucos. Não se acostuma com muita gente, não, vai. Beijo, Canhão. Outro. Até mais.